Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos o Teu nome, porque viemos em Tua casa nesta noite. Agradecemos o privilégio deste ajuntamento, ó Deus, em Tua casa de adoração, porque Tu és o nosso Deus, Salvador, Redentor, Justificador, nosso Criador. Nós agradecemos e damos glórias ao Teu nome, porque só Tu és o Deus digno de ser adorado, cultuado, ó Deus, no céu e na terra. Por isso nós Te adoramos nesta noite e queremos ouvir a Tua voz e dignificar e exaltar o Teu nome nesta noite, neste ajuntamento, para a glória do Teu nome. Abençoa as crianças, ó Deus, para que elas continuem aprendendo sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Agradecemos às famílias que trouxeram essas crianças aqui, para que elas aprendam mais do Senhor, e que elas continuem crescendo como cidadãos e como pessoas honradas neste país, que jaz no maligno, mas que a Tua presença, tanto confortadora como cuidadora, seja patente em cada coração, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar, irmãos, as crianças vão para a sala, e deixa a sua Bíblia aberta, aí em Romanos capítulo 1, irmão, deixa a Bíblia aberta em Romanos capítulo 1, que é um texto que eu tenho citado bastante aqui para a igreja, de vez em quando eu cito esse Romanos capítulo 1, 16 e 17, especialmente porque é algo que parece que Paulo encaixa, né, de repente na introdução da sua carta, antes de fazer vamos dizer assim, uma sequência de situação que o mundo se encontra. Então a igreja que faz, pensando na história da reforma, nossos 506 anos de história, né, até hoje, a gente precisa pensar, porque cada igreja, cada comunidade aqui no mundo, voltando para o Brasil, tem a sua época em que ela começa como igreja, algumas mais novas, outras mais antigas. Há muitas seitas também que se estabelecem pelo mundo inteiro, mas é importante a gente pensar como evangélico, de quando surgiu a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja teocêntrica, né? Como é que a gente se vê na igreja e o que é que tem de novo na igreja de hoje. Então é preciso que a gente comece com Gênesis primeiro, que você tem a criação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo era sem forma. No entanto, Deus cria e ordena as coisas, e faz um pacto com o homem, chamado pacto das obras, que se ele não desobedecesse, comendo do que era proibido, ele ia viver. Se ele comesse, ele ia morrer. E a gente sabe a história, né, que ele morre. Depois tem o primeiro assassinato lá do Caim, que mata o Abel. Depois você vai encontrar algo interessante, por exemplo, em Gênesis 4, verso 27, quando diz que um neto de Adão começa a invocar o Senhor publicamente. E aí você tem a história do Noé, você tem a história do Enos, você tem a história do próprio Abraão, você tem a história do Isaac, você tem a história dos patriarcas, você tem a história dos juízes, alguns fiéis, outros não. Depois você tem a história nos livros poéticos, que é interessante. Depois você passa para os profetas maiores, depois os profetas menores, e aí você tem o próprio Jesus Cristo, e aí você tem o colégio apostólico, e tem a igreja apostólica, e daí você vai tendo a igreja primitiva, a igreja que vai crescendo. Mas em todos os tempos tiveram muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provações, mas sempre teve a chamada família remanescente, ou os remanescentes. E isso vai, quando você chega em Amós capítulo 7, versículo 7, por exemplo, é uma sociedade extremamente semelhante à nossa, grandes dificuldades, grandes provações, e ele disse: olha, foi extinguido praticamente da sociedade o justo,
E aí ele começa a dizer: para onde vou? Né? Que será agora? E aí o capítulo 7, verso 7, ele disse: eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então sempre ouve o fiel, o infiel, as lutas, provações, dificuldades. Chegamos aí no século 16, a 14, 15, 16, você tem ali os primórdios da reforma, homens e mulheres ousadas chamando a igreja para voltar à Bíblia. Não era algo novo, mas sempre houve o fiel chamando para que se voltasse à Bíblia. E aí quando chega no dia 31 de outubro de 1517, o Lutero prega lá suas 95 teses, chamando para uma discussão sobre o que estava acontecendo no mundo eclesiástico. Olha, vamos discutir isso aqui à luz da Bíblia. E por exemplo, a tese 66, por exemplo, é interessante, porque ele diz os tesouros da salvação, e ele diz: na verdade, a indulgência é a rede com a qual se pesca a riqueza dos homens. Lutero vai dizer que, olha, vamos discutir essa tese então, porque a indulgência que a igreja está vendendo, e está tendo muito lucro com as vendas de indulgência, que era perdão de pecados. Lutero chega a dizer: olha, na verdade, a indulgência é nada mais, nada menos do que a rede com a qual se pesca a riqueza dos homens. Está lá na sua tese 66. Então são 95 teses que você pode pesquisar. Hoje, com esse meio de comunicação, você pode botar no Google lá e ver as 95 teses. Algo que foi discutido. Depois nós tivemos grandes concílios, vem a nossa confissão de fé de Westminster, vem breve catecismo, vem catecismo menor, seja baseado na palavra de Deus, para saber o que é a igreja, o que vai nortear a igreja evangélica, para onde que ela vai, qual é o caminho, qual é o meio. Aí vem aquela definição de Deus, da trindade, da salvação, do perdão, do pecado, do inferno, de céu, do pecador, que precisa de santidade. Então há essa grande discussão de que Deus continua sendo Deus, salvação é exclusivamente pela graça, ninguém consegue salvação por outros meios, perdão não se consegue com indulgência, mas com o sangue de Jesus Cristo. E aí se vem montando um pensamento teológico positivo para a igreja cristã. Aí nós chegamos em nossos dias, cristãos que não têm herança bíblica, cristãos que não têm herança teológica, cristãos que não têm herança do próprio conhecimento do que foi a reforma. E aí a gente se perde, uma boa parte se perde em nossos dias, se concluindo aquela história de Timóteo 4. Diz: olha, no final dos tempos vai aparecer pessoas, e diz que empanturrados ou sem conhecimentos não darão ouvidos à sã doutrina, mas pelo contrário, serão cercados de mestres segundo as suas próprias ideias, ou seu próprio conhecimento. Então, não só nos séculos anteriores, mas em nossos dias, baseado na própria Bíblia, nós precisamos pensar de forma meio instintiva: o que constitui a igreja evangélica hoje? É a presbiteriana? Ela é um dos grupos. Batista, metodista e tantas outras igrejas, sim. Mas nós temos que pensar que todo o povo evangélico do mundo, eles estão debaixo de uma igreja só, chamada igreja invisível, porque na igreja militante, eles estão em diversas igrejas, mas cada um deles, cada indivíduo, forma o que ele chama membro do corpo de Cristo. Mas você vai encontrar as igrejas reformadas, que dão uma ênfase muito grande na história bíblica, na Bíblia, na teologia, na história da reforma. Então, se não voltarmos os olhos para a Bíblia, facilmente nós seremos engolidos por as heresias contemporâneas, tipo, como eu falei de manhã, a heresia do caminho largo, heresia do toma lá da cá com Deus, que se compra bênçãos de Deus, as heresias das orações determinativas, você determina e está tudo resolvido, a teologia da prosperidade, ou a nova teologia inclusiva,
que não precisa de novo nascimento, não precisa da pessoa já adulta nascer de novo, é preciso só ser feliz e que tudo vai dar certo. Então vamos pegar esses dois versos, compararmos com João capítulo 5, verso 19, que o verso 5, 19 de 1 João diz: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. Então nesse ponto a igreja evangélica, ela é exclusivista, sem nenhum medo de errar. Ela é exclusivista, sim. Ela é especial, sim. Ela tem um sacerdócio real, sim. Ela é uma nação santa, sim. Ela é uma propriedade exclusiva de Deus, sim. E aí você diz: pastor, e os demais? Não é problema meu, fale com Deus. Porque Deus diz que o mundo jaz do maligno e que nós somos de Deus. Isto é bíblico. Vai lá para 1 Pedro, por exemplo, 2 versos 9 e 10. Ele diz: vocês que antes não eram, desde os primeiros versos, não eram povo, mas agora, ele disse, são sim. Ele disse: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal. E depois, quando ele vai fechar o assunto, no verso 9 e 10, ele disse: olha, nós somos, Pedro diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E o verso 10, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma teologia inclusiva e contemporânea, que não é teologia, é filosofia de vida misturado com a sociologia barata, que vai dizer que o caminho que era estreito agora é largo, que o povo que era exclusivo e santo não é mais. Fizeram uma mistura e aí todo mundo vai para o céu sem nascer de novo. Mas Jesus Cristo, na conversa com Nicodemos, disse: olha, é preciso nascer de novo. E aí tem gente dizendo: vamos adorar a Deus de qualquer jeito. E aí Jesus Cristo fala lá em João 4 para a mulher samaritana e diz: não é bem assim não. Primeiro que os adoradores de Deus são procurados e encontrados pelo próprio Deus. Você não veio na igreja porque você quis. Ah, não estou fazendo nada, vou para a igreja. Não foi não. Foi Deus quem te trouxe. Sabe por quê? João 4, 24. Ele disse: o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então você veio com o objetivo de cantar aleluia, de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque foi chamado, tocado pelo Espírito Santo, por isso você veio. Você estava lá no show, sei lá se tem hoje alguma coisa, se você é melhor do que culto, mas por que você veio? E aí a igreja de Cristo hoje precisa voltar a ser uma igreja que pense como se pensou nos primórdios da reforma e durante a reforma. A igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. A igreja que se baseia tão somente na fé salvadora. A igreja que se baseia que a salvação é pela graça. A igreja que adora o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja que acredita que todos nós estávamos condenados e fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e não sobre a igreja. Então a igreja é comprada pelo sangue do Cordeiro, que a pessoa adulta, ela pode e precisa nascer de novo. Sem o novo nascimento não se entra no céu. Morrer é fato, todos morrerão, mas depois disso entrar no céu só por meio da fé em Cristo Jesus, não é um outro meio. Mas tem muita gente dizendo que basta você ser membro de alguma comunidade que você está garantido para entrar no céu. Como dizia na reforma, se você pagou a indulgência e recebeu perdão, está garantido. A briga forte teológica foi Lutero e tantos outros, era a briga contra a indulgência, porque ninguém perdoa, ninguém tem poder para perdoar pecado. E aí vem essas 95 teses, e aí nós fazemos hoje 506 anos de reforma protestante, e alguns cristãos nem sabem o que é reforma protestante. E tem alguns que dizem assim: pastor, a igreja precisa de uma nova reforma? Não, é só olhar a história, e acima de tudo isso aqui, é simples assim. Por exemplo, Romanos 3:23 e 6:23
ele vai dizer que, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é preciso simplesmente ir a Deus. E aí esse verso 2, aliás, 16 e 17 de Romanos, que é baseado também em Abacuque 2, é interessante, porque ele diz, olha, nós não nos envergonhamos do Evangelho, de ser Evangelho em nossos dias, e de declarar que a igreja, ou que a fé evangélica, ela é exclusivista. Sim, porque precisa passar pelo novo nascimento. A salvação é pela graça, não é por membresia. A salvação é de graça e não por mérito. Não se merece ser salvo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, Isaías 53, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então você não se envergonha do Evangelho, não se envergonha de forma nenhuma. Ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Salvação não é para quem não crer. Salvação não é simplesmente para alguém que se filia a um grupo de heresia ou de seitas nos dias, porque alguém diz o importante é ter uma religião. Não é bem assim não. Deus confronta e enfrenta a religião da Mesopotâmia e fala para Israel, vocês não deverão ser como os mesopotâmicos, não vão adorar os deuses deles. Então Deus é diferente. Jesus Cristo chega e tem um confronto com os sacerdotes da sua época, tem um confronto, ele diz, não é a mesma fé. E tem gente hoje dizendo que nós temos a mesma fé, e aí todos acreditam em alguma coisa, e aí todos são religiosos, porque o importante é ser religioso, e aí a gente vai para o céu. Se você crê dessa forma, eu acho você extraordinário, mas lamento dizer que você vai para o inferno. Tem base bíblica. Mateus 7, 22, 23, em casa você lê. O importante não é ter religião, o importante é ter Cristo no coração. O importante é o coração, o seu trono de Cristo. Isso é importante. Essa história de só religião, se você estudar a história das religiões pelo mundo afora, você vai ver os absurdos em nome da religião. E a religião, como diz Timóteo, é Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como é que estão formando e criando novos mediadores? A Bíblia diz, não, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, não tem outro mediador. E a igreja não pode se acovardar e começar a dizer, não, tá bom, você crê assim, pode continuar, tem outros mediadores, o importante é você ser feliz, você tem a sua religião, então continue assim. E a Bíblia diz, não, não é. Porque na volta de Cristo, alguns vão dizer, Senhor, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu fiz milagres e outros sinais extraordinários, em teu nome. Ele diz, nós fizemos tantos sinais e prodígios, e Cristo vai dizer, mas eu nunca vos conhecia. Então o importante não é a religião, porque religião só existe uma no mundo. Crença existe demais, filosofias demais, mas religião só existe uma, que é a Jesus Cristo, que liga o homem a Deus, não tem outro meio. A Bíblia diz isso. Porquanto, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro jeito. Mas estão se criando novas coisas, novas ideologias, novas crenças, novas teologias, que não é teologia, principalmente bíblica. A sociologia fizeram uma mistura e vão dizer, olha, o importante é você ser muito feliz, você ter uma religião e aí você está garantido o céu. Não. A Bíblia fala de um Deus que cria, de um Deus que é juiz. A Bíblia fala de um céu e fala de um inferno. A Bíblia fala do pecador e do que é santo, e todos os pecados destituídos estão, no entanto, são santificados em Cristo, senão Cristo teria vindo fazer o que no mundo? A Bíblia diz que Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido, e nós éramos assim. Colossenses 1,13 diz que Jesus Cristo veio e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então os crentes foram transportados. Como é que estão dizendo que está tudo misturado, está tudo muito bem, está tudo muito bom? Não, a nossa sociedade contemporânea, que mantém o mesmo pensamento dos homens e mulheres
da época de Caim, apenas se evoluiu um pouco, mas é o mesmo pensamento, ou seja, é uma sociedade que luta para tirar Deus do trono, tirar Deus da vida, tirar Deus de influenciar o ser humano. Vamos deixar nossas crianças, vamos deixar os jovens, adolescentes pensarem como quiserem. Na verdade, é um esforço muito grande para se extirpar Deus da nossa sociedade. Isso não é de hoje. Chegar em casa, você lê a partir do verso 18, aí de Romanos 1, o que aconteceu? E vá até o final de Romanos 1. Chega em casa, para você ler agora, você vai ler Romanos e começa a partir do verso 18. E ele vai dizer que o que aconteceu é porque as pessoas, inculcando-se por sábias, tornaram-se loucas e desprezaram o conhecimento de Deus, e Deus as entregou à disposição mental. E aí ele vai dizer o que aconteceu. Eles desprezaram, e então eles foram entregues, porque Deus apenas convida, Deus chama. Lembra aquela expressãozinha lá de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. E aí você está do lado de dentro, e ele disse: ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas é preciso ter o passo em direção ao toque do Espírito Santo. Aí ele disse: aquele que crê, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. O pecador salvo em Cristo é um pecador endeusado, porque é habitado por Deus. Por isso ele é entusiasmado. Por isso Paulo diz: olha, diz assim, em Cristo somos mais do que vencedores. No entanto, Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque lá nada me separa do amor de Deus. Uma vez em Cristo, nada te separa. Ele diz: nem a morte, ele diz: nem os demônios, e se nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa história de Romanos 1, versos 16 e 17, para que primeiro você não se envergonhe do Evangelho, então continue crendo que você é especial de Deus. Ele disse: porque o justo viverá pela fé. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, e não de todos simplesmente. Ele não para no todos, ele diz: é salvação para todo aquele que crer. Ele disse primeiro do judeu e também do grego, ou seja, do gentil, que somos nós. Todos somos salvos pela graça, porque o Evangelho diz, porque ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Aí ele busca Abacuque 2, o justo viverá pela fé. Justo porque é justificado. Então que a gente prossiga, nesses dias maus, difíceis, complicados. Parece que o mal campeia, o Evangelho está se tornando uma mistura perigosa e complicada, mas os fiéis, irmãos, sobrevivem a qualquer tempestade, porque nada separa o fiel do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Leia o final de Romanos 8, ele vai dizer: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, ele disse, nem abundância, nem escassez, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então são dias difíceis, mas os fiéis prevalecem, porque eles são em Cristo mais do que vencedores. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E depois é o Evangelho que se revela de fé em fé, como está escrito: você vive pela fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós queremos dar graça ao Teu nome, porque Tu és digno de ser adorado, e nós Te adoramos nesta noite coletivamente, porque o Senhor mesmo nos trouxe para este local, para Te adorar em espírito e em verdade. Nós agradecemos, ó Deus, cada vida que veio à Tua casa nesta noite. Pedimos que a Tua bênção, a Tua misericórdia venha, ó Deus, atender cada anseio de cada coração, respondendo o seu anseio, confortando e edificando e transformando cada situação, conforme a Tua misericórdia e graça. E que, ó Deus, a Tua palavra seja sempre viva e eficaz em cada coração. Abençoa cada família que está presente, ó Deus. O Senhor conhece cada coração. Que a Tua bênção seja patente em cada vida. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, que a presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e a paz do Teu Santo Espírito permaneça com cada vida e com o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.